Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Academia do Licor. Meu nome é João Batista Costa Neto, sou farmacêutico bioquímico e estou aqui hoje para conversar e passar para vocês sobre a correlação de alguns pontos, de algumas informações, de alguns casos para o HIV/AIDS. O líquido cefalorraquiano é uma ferramenta muito importante e, no decorrer da aula de hoje, estarei passando alguns pontos que, ao meu critério, no meu entendimento, são interessantes para que todos vocês que atuam tanto em laboratório como na parte clínica e suas correlações tenham em mente esses pontos para que possamos apoiar da melhor maneira possível o diagnóstico usando o líquido cefalorraquiano para pacientes portadores do HIV ou com a síndrome AIDS. Bom, como alguns já sabem, mas em toda a apresentação eu coloco à disposição meu currículo. Sou farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tenho uma especialização em patologia clínica com foco em oncomatologia pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo. Um MBA em gestão empresarial que fez com que nós tivéssemos ponta a ponta, desde o entendimento lá na bancada até a parte de gestão, tratativas de pacotes, tratativas de negociações, para que pudéssemos criar valor no exame do líquor. Tenho um fellow na Alemanha com o grande professor Dr. Hans-Otto Heiber, que é uma das maiores autoridades mundiais em líquor, e sou o autor do livro mais vendido na América Latina, que é o Manual Prático Teórico com Atlas de Líquor, que já está na 3ª edição. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos e vamos começar a nossa discussão. Lembremos que o HIV/AIDS teve o surgimento e a identificação pela primeira vez em meados de 1980. Hoje, no mundo, em torno de 40 milhões de pessoas estão infectadas com HIV. Nós temos uma taxa de mortalidade de em torno de 8% e, em média, 8% de novos pacientes contaminados anualmente. Então, essa régua ela vem praticamente se equilibrando durante os últimos anos. Nós não estamos tendo muitos picos quando nós traçamos uma média mundial. Contudo, vale lembrar que no Brasil, nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, há um grande aumento de notificações para HIV e assim como neurosífilis, e isso, eu estando presente dentro do laboratório, posso também comprovar essa mudança no comportamento e no aumento da infecção deste vírus na nossa população. Hoje no Brasil temos em torno de 750 mil pacientes portadores nas diversas fases da doença. Nós temos 4. Lembremos que para quem trabalha com líquido cefalorraquiano, o HIV é um vírus considerado neurotrópico, ele tem uma preferência pela sua fisiopatologia, pelo sistema nervoso central e em determinadas bibliografias considera o sistema nervoso central como um dos santuários do HIV e eu vou explicar para vocês o porquê desse conceito à medida que nós formos discutindo a correlação HIV/AIDS e líquor. Pacientes portadores do vírus aumenta a predisposição para o surgimento de neoplasias primárias do sistema nervoso central e em muito doenças oportunistas, doenças que estavam lá praticamente na gaveta, na exceção, hoje por conta da imunodeficiência, dependendo da fase que o paciente portador do HIV está, leva a uma recorrência e dependendo da região onde nós estamos, por o Brasil é um país continental, nós temos uma maior recorrência de um ou outro patógeno oportunista. Lembremos também que
de 50% a 75% dos pacientes portadores do HIV têm comorbidades no sistema nervoso central, seja por as que eu já falei no item acima, e seja por uma associação de várias doenças ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo, eu já tive um paciente em que teve 3, 4 agentes infecciosos ao mesmo tempo no sistema nervoso central. Então, como laboratório, nós temos que ter um entendimento de todo esse resumo do histórico que eu passei para vocês, para que nós consigamos, da melhor maneira possível, estar apoiando o diagnóstico através da medicina baseada em evidências. A questão do santuário envolve a famosa palavra compartimentalização. O que é isso? Vocês vão ver que em várias bibliografias, a cada ano que passa, essa palavra vem ganhando força. Por quê? Com o advento das terapias antirretrovirais, nós tivemos um controle do vírus a nível de sangue periférico, a nível sistêmico. Como todos vocês sabem, o líquor é um sistema fechado de circulação, é um compartimento onde o líquor circula, onde a grande maioria da produção licórica, quase a totalidade, produz nas células do plexo coroide que estão dentro dos ventrículos, um compartimento fechado, circulando no espaço subaracnoideu, e pouca parte desse líquor vem da troca da barreira hematoencefálica, hematolicórica, sangue-líquor. Ou seja, aqui o meu recado vai para que, mesmo que nós tenhamos um sangue, um plasma, quando nós fizemos a dosagem, quando nós quantificamos a carga viral desse paciente e ela está praticamente controlada e muitas vezes até negativada, quando nós buscamos o material genético do vírus circulando em sangue periférico, em algumas situações o paciente com comprometimento neurológico vai ter uma compartimentalização e a replicação do HIV no sistema nervoso central faz com que nós tenhamos uma diferença de carga viral bastante acentuada. Não teremos em alguns momentos no sangue, mas no líquor com uma grande concentração de partículas virais. Isso leva à teoria da compartimentalização. Então aqui vai meu recado que um líquor límpido incolor de um paciente portador de HIV pode ser altamente contaminante, mesmo que esse paciente não tenha carga viral no sangue e no plasma. Assim como todas as amostras do laboratório, o laboratorista, o profissional de laboratório tem que tomar todos os cuidados, mesmo que não tenha conhecimento do que está lidando, mas no caso do líquor é obrigatório, tem que ter esse cuidado em especial por conta dessa compartimentalização do HIV no sistema nervoso central e por isso ele vem sendo relatado como um espaço de santuário para o HIV. Essa questão da compartimentalização, nós temos que ter todo o detalhamento por conta das infecções que nós podemos ter por conta da presença do HIV. A primeira, mais recorrente e mais famosa, óbvio, com maior frequência no laboratório, vem a ser a neurocriptococose, que inclusive eu já comentei com vocês em outros slides, em outras aulas. Mas vale sempre lembrar essa correlação HIV-criptococcus, onde nós temos uma doença crônica com mais de 4 semanas de evolução, com alguns sintomas particulares, como síndrome que levam a ter sintomas particulares, essa infecção, como síndrome da hipertensão craniana, que é uma condição bastante grave para o paciente. Esse paciente vai ter cefaleia, esse paciente pode ter náuseas, pode ter vômitos, eventualmente ele pode ter febre, irritação meníngea e fotofobia, que são sintomas relacionados à inflamação e infecção das meninges. A minha dica principal aqui é a gravidade, mais uma vez, falando sobre a síndrome da hipertensão craniana, e no slide seguinte
vou estar passando algumas dicas em relação a isso, por conta da quantificação que nós temos que ter, da gravidade, para que o médico tenha um melhor entendimento laboratorial para uma tomada de decisão. Como vocês estão vendo na imagem, ao chegar ao laboratório, nós vamos fazer análise na câmara de fluxo horizontal para quantificação de células, tanto leucócitos como hemácias, mas nós podemos ter a presença já diretamente de elementos na câmara de fluxo horizontal. Na câmara, nós podemos já identificar elementos fúngicos como criptococcus, leveduriformes, e nós podemos estar quantificando da mesma maneira que leucócitos e hemácias. A prova seguinte, tinta da China, muito famosa, muito solicitada, muito correlacionada a fungos, é a utilização da tinta de Nanquim para a identificação e expressão da visualização da cápsula glicoproteica do Cryptococcus neoformes. Uma ressalva que eu dou aqui para vocês é que em alguns pacientes esse quadro clássico pode ser que não seja visualizado. Por isso que complementarmente, para que não haja confusão, nós devemos estar apoiados por uma metodologia de aglutinação, da busca de antígenos por látex, para que possamos estar nos garantindo laboratorialmente da real identificação desses elementos fúngicos, tanto na visualização direta do microscópio na câmara de fluxo horizontal, como na prova da tinta da China, utilizando essa técnica de microbiologia muito antiga. O látex ele tem uma importância bastante grande por conta da associação à síndrome de hipertensão craniana, que é uma condição grave, e na maioria das vezes o paciente vai a óbito por conta dessa síndrome. Então, nós do laboratório devemos, assim como quantificar a presença das famosas tórulas que foram citadas até então, por milímetro cúbico, por microlitro, e titulando látex para que o médico, a partir desse entendimento, faça o controle e o manejo do tratamento desse paciente, porque a partir do diagnóstico, esse paciente às vezes há uma necessidade, pela gravidade da situação, de uma internação, até mesmo de uma UTI, ou esse paciente ambulatorialmente vai ficar sendo controlado quinzenalmente, mensalmente, com a prova desses 3 exames: a avaliação celular, quantificação, titulação do látex e a avaliação da tinta da China. Também dou um recado aqui para vocês. Já peguei diversos pacientes onde nós não tivemos a presença direta na câmara de fluxo horizontal dos elementos fúngicos, não encontramos, mesmo numa concentração em centrífuga, a baixa rotação, de todos os elementos, não encontramos, olhando todo o volume, o fungo por tinta da China, mas a titulação do látex se mantém presente por conta da evolução crônica da doença. A correlação visual, quando o médico coleta e o laboratório também identifica na chegada, é um aspecto e cor que pode ser bastante variável, desde límpido e color, opalescente a ligeiramente xantocrômico, ou quando o paciente tem alguma condição e uma comorbidade mais grave, também pode aparecer eritrocrômico esse líquor. E as variáveis de xantocromia. A condição grave do paciente, eu já falei algumas vezes, está pautada num tripé. Então, se você está diante de um líquor no laboratório, onde você sabe, quando chega a coleta da suspeita da neurocriptococose, esse paciente é portador do HIV e já vem a sinalização da hipertensão craniana, você tem que dar o respaldo laboratorial para 2 situações. O látex, se ele for maior do que a titulação 1:24, associado a baixíssima celularidade ou quase ausência, esse paciente está diante da situação mais grave envolvendo a neurocriptococose. É uma situação extremamente grave que deve ser notificada imediatamente ao médico
para que ele tome as condutas necessárias e esteja ciente disso. Laboratorialmente, essa é a condição mais importante para a comunicação da neurocriptococose. Obviamente que o normal é não ter criptococos circulando no sistema nervoso central. O fato de estar lá já é uma condição grave, mas a condição extremamente grave, quase mortal, está aqui diante desse tripé. Hipertensão craniana, látex maior, a titulação maior que 1/24 e a baixa celularidade no líquor. E aqui quando eu digo baixa é em torno de 5, 7, 8, 20 células, baixa quantificação na câmara de fluxo azental. Outra patologia muito comum associada a pacientes com HIV é a neurosífilis. Também já falei em outras aulas, em outros slides, em outros vídeos, tanto no canal do YouTube como no Instagram e Facebook. Entretanto, de uma maneira diferente, com uma outra visão, comento aqui com vocês. A neurosífilis, ela tem uma evolução, como todos sabem, secundária e terciária. Quando nós estamos diante de uma evolução secundária, nós temos 4 a 6 semanas após a lesão do cancro. Essa manifestação neurológica, então, ocorre numa fase secundária a partir de 4 a 6 semanas. Já na fase terciária da patologia, pode levar meses ou anos do primeiro contato e da infecção por sífilis. Os principais sintomas, e alguns deles são bastante genéricos, como febre, queda do estado geral, o rash, que é bastante comum na primária, a evolução na secundária e terciária para processos desmielinizantes que confundem com a doença autoimune, chamada esclerose múltipla, e também quadros demenciais que confundem com Alzheimer, fazem com que a sífilis seja uma das infecções mais complexas no entendimento tanto clínico, laboratorial, como de diagnóstico diferencial. Por isso o líquor é tão importante para o entendimento da circunstância dos sintomas para a patologia. Nós temos à disposição no líquor testes treponêmicos e não treponêmicos. Aqui vale uma mensagem diferente, talvez, que eu falei em outros vídeos que eu comentei com vocês em lives, que eu comentei com vocês já em aulas. Nós temos a VDRL e nós temos o FTABS. Coloco aqui a comparação dos testes treponêmicos e não treponêmicos, tanto para o líquor como para o sangue. Nós temos várias controvérsias bibliográficas. Primeiro, nós temos que entender que o VDRL ele é um bom marcador no sistema nervoso central, caso dê positivo, indicando, obviamente, dentro de um quadro suspeito, a neurosífilis. Já o FTABS, muitos trabalhos colocam que, mesmo com o tratamento, pode ficar a presença de alguns títulos de anticorpos, como IgG e muito raramente IgM, circulando no sistema, no espaço subaracnoideu, no líquor. E aí, assim como há um raciocínio no sangue, há um raciocínio para a cicatriz sorológica. Essa controvérsia é bastante interessante por conta de, na minha experiência, a cicatriz serológica não vale para o líquor, não vale para o sistema nervoso central. Nós não devemos ter anticorpos, por mais que esse paciente já tenha feito um tratamento 2, 3 por, às vezes, 1 ano, há memória imunológica circulando no líquor. Não devemos. O que corrobora com essa situação é essa ponderação, melhor, é a utilização do Heibergrama com uma avaliação sangue-líquor dos quocientes de IgG e dos quocientes de albumina, avaliando se nós temos uma quebra de barreira e uma síntese intratecal real no sistema nervoso central. Somente nessas condições nós poderemos realmente avaliar essas questões ligadas ao FTA, ABS, IgG e IgM de uma maneira fidedigna.
Lembremos que o Haber-grama é um normograma idealizado pelo professor Dr. Hans Otto Haber, onde utiliza cálculos matemáticos para a avaliação da quebra de barreira e da síntese intratecal das classes de anticorpos. Muito utilizado mundialmente, muito consolidado, ele pode trazer provas cabais em relação à síntese intratecal, ou seja, no momento que há a síntese intratecal, a ativação da doença, mesmo que latente e não esteja causando nenhum sintoma, mas há um outro caminho a ser seguido do que deixar esse paciente para uma revisão, às vezes, de 6 meses ou 1 ano. Então, a importância da associação de técnicas associadas à avaliação do quociente de GG, quociente de albumina e, dependendo do quociente de GM do FTA-ABS, faz com que essas controvérsias que envolvem sangue líquor sejam superadas pela fidelização do resultado a partir do Haber-grama. Outro caso bastante interessante que nós temos em pacientes HIV é a da neurotoxoplasmose. Essa doença tem uma evolução classificada como uma síndrome focal, com alguns sintomas da mesma maneira, como diagnóstico diferencial, mas não patognomônicos, bastante interessante. Esse paciente pode ter mioclonias, tremores, sinais meníngeos, assim como a gente vê em meningites e encefalites, convulsões, ataxia, que envolve questões motoras, confusão mental e pode levar até o coma. Assim como comentei com vocês, a parte imunológica dos testes, tanto envolvendo sangue como líquor, a toxoplasmose aqui tem algumas particularidades em que a imagem pode estar ajudando. Então, a utilização da ressonância magnética como um diagnóstico paraclínico complementar é bastante interessante, assim como a utilização do RT-PCR para a identificação do material genético. A neurotoxoplasmose pode ser confundida em pacientes com HIV, dependendo dos sintomas e do estágio da evolução da doença, pode ser confundido, então por isso serve como diagnóstico diferencial a avaliação do líquor para descartar linfomas, abscessos cerebrais e granulomas com foco não identificado. A partir daí, assim como nós utilizamos lá na neurosífilis, eu já comentei com vocês, a quantificação dos quocientes de GG e quocientes de albumina para avaliação da quebra de barreira, se esse anticorpo está vindo do sangue, ele está sendo produzido no sistema nervoso central para fidelizar os resultados do líquor e fazer com que a doença seja identificada somente como neurológica e não sistêmica. Muito importante essa avaliação por conta da neurotoxoplasmose em pacientes que tenham o HIV. Outra patologia. Ainda continuamos com um caso bastante interessante, na qual nós temos um comportamento. Na minha experiência, o comportamento da neurotoxoplasmose, ela pode ser bastante variável. Contudo, assim como na neurosífilis, onde nós podemos ter um líquido límpido incolor ao opalescente e eventualmente turvo, e xantocrômico, muito raramente, a neurotoxoplasmose também pode ter uma miscelânea de comportamentos licóricos, do límpido incolor ao opalescente, eventualmente o xantocrômico. Mas aqui temos um trabalho que correlaciona a citologia parasitária da toxoplasma à presença do eosinófilo. E o eosinófilo, como nós já estamos acostumados na fisiopatologia do hemograma, do sangue periférico, está associado à sinalização ou de neoplasias, ou de parasitose, ou de processos alérgicos. Como neste caso nós estamos diante de um paciente HIV com a suspeita de toxoplasmose, o eosinófilo é um ótimo indicador e sinalizador para essa definição. É um trabalho de 2019, muito recente, publicado pelo pessoal
pela equipe do Emílio Ribas de São Paulo, onde lá, no exame do líquor, mostrou uma quantificação de células. E aqui, pessoal, não é 94, foram 194 células por milímetro cúbico na contagem da câmara de fluxo azental, com um diferencial de 74% de eosinófilos, 18% de linfócitos, 4% de monócitos e 2% de neutrófilos. Vejam que a proteína, por mais que a celularidade de 194 até é relativamente alta, a proteína, uma punção lombar, ficou em 83 mg por decilitro e a glicose, que nós temos um valor de referência de 2/3 da glicemia, praticamente se manteve normal. Ou seja, nesse caso, a eosinofilia no líquor levou à fidelização, obviamente depois também com testes complementares, à suspeita da neurotoxoplasmose. Também no trabalho foram realizadas culturas no sangue e no líquor para bactérias, fungos e micobactérias que não mostraram nenhum crescimento. Muito importante esse trabalho como uma dica de sinalização. Tive alunos que já me perguntaram: a citologia é importante? Em diversas situações ela é importante, porque uma célula, 2 ou 3 já sinalizam o caminho a seguir. Então a citologia ela é muito importante e deve ser sempre colocada como um dos protagonistas do apoio licórico. Outra patologia que nós podemos ter em pacientes com HIV é o linfoma primário no sistema nervoso central. Lembremos que ocorrem 4% dos pacientes com HIV, ou seja, a cada 100 pacientes comprovadamente com HIV, 4 terão linfoma primário do sistema nervoso central. Esse linfoma primário está, na grande maioria, correlacionado a um gatilho envolvendo e associado ao vírus do Epstein-Barr, que é um vírus da família herpes. Outro ponto importante é que a manifestação desse linfoma primário está associado a uma quantificação de menos de 50 células por milímetro cúbico de linfócitos TCD4. Os sintomas mais importantes em relação a isso são quadros de convulsões, neuropatia craniana e cefaleia. A associação de especialidades diagnósticas apoiam esse diagnóstico, como a avaliação por ressonância magnética, a avaliação licórica e a pesquisa de células neoplásicas no líquor, associado à complementação por biologia molecular, utilizando a técnica de RT-PCR para a busca do vírus do Epstein-Barr e a biópsia no sistema nervoso central através da técnica estereotáxica. Linfomas são muito difíceis citologicamente e o profissional do laboratório tem que estar atento quando paciente HIV com suspeita de linfoma para a pesquisa de célula neoplásica. A morfologia, lembremos, eu já falei em outras aulas, em outros slides, em outras oportunidades, fica completamente diferente. Então nós devemos ter todo o capricho, todo o carinho para a confecção dessa lâmina, que muitas vezes o paciente, dependendo do quadro clínico, ele não tem nem mais resposta celular, nós teremos uma quantificação celular na fluxocental baixa, a concentração pode ser dificultada e poucas células podem ser visualizadas. Então o pacote completo para o linfoma está aqui: ressonância, biópsia, PCR para Epstein-Barr e avaliação licórica com a pesquisa de célula neoplásica, assim como outros parâmetros para diagnóstico diferencial. Lembremos também que nós podemos ter um gatilho aqui por HTLV, que também pode estar associado a algum tipo de linfoma, e aqui fica a minha dica. Como no exemplo anterior, um laudo integrado do líquor com a imagem faz com que nós tenhamos inovação no nosso serviço, e ela está diretamente relacionada na disrupção pela eficiência.
Já comentei com vocês, mas não custa nós reforçarmos a importância completa da equipe multidisciplinar do prescritor, discutindo o caso através da análise do líquor, através do radiologista com apoio na ressonância magnética, através do profissional de laboratório na biologia molecular e nos exames complementares de análises clínicas. Essa correlação integrada faz com que nós tenhamos uma eficiência muito profissional. Encerramos hoje algumas dicas da correlação do HIV com algumas patologias que podem acometer com concomitância à presença do HIV. Quero convidar a todos a curtir nossas páginas nas mídias sociais, tanto no Facebook como no Instagram. E no Instagram peço o apoio de vocês para que façam a inscrição, façam e sigam o nosso canal no Instagram, e no YouTube com os vídeos completos façam a inscrição no canal. O objetivo do Academia do Líquor é para que nós possamos discutir cada vez mais, nos alertarmos das possibilidades diagnósticas e suas correlações clínico-laboratoriais e instigar os colegas a entender melhor o líquor, porque muitos deles nem têm dúvidas porque às vezes não leram uma bibliografia correta, não entenderam a dinâmica correta. Então, peço o apoio de vocês na divulgação da ciência do líquor como uma cadeira da neurologia, como uma cadeira da medicina diagnóstica, para que nós possamos cada vez mais apoiar de uma maneira melhor, mais competente, mais correta e mais assertiva. Não esqueçam de também, no ato de compartilhar a hashtag Academia do Líquor e ABC do Líquor. Em breve o nosso site estará no ar, com um blog com artigos científicos, com várias informações pertinentes, com relevância global de protocolos, de artigos, de papers, de discussões no academiadolicor.com.br. Mais uma vez, então, muito obrigado, agradeço a audiência de todos e até a próxima.